Este programa tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse o site fredisaac.com.br. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo às Perennials. Já vou avisando, tirem as crianças, tirem, sei lá, quem vocês quiserem da sala, ou então chama todo mundo, porque o tema de hoje é Luciana Gimenez. É polêmico. Luciana Gimenez. Cris, por favor. Homem não chora. Quando perguntei, você chora muito, pouco ou nunca? 52% das mulheres responderam que choram muito, 46% que choram pouco e 2% disseram que nunca choram. Já os homens responderam que choram pouco, 58%, ou nunca, 37%. Apenas 5% disseram que choram muito. Quando perguntei, quem chora mais, o homem ou a mulher? 95% disseram que a mulher chora mais e os demais afirmaram que não existe diferença de gênero no choro. Nenhum pesquisado disse que o homem chora mais do que a mulher. 97% dos pesquisados discordaram da frase homem não chora, dizendo que é machista, preconceituosa, clichê, estereotipada, ultrapassada, mentirosa, mito, tabu. Eles e elas apontaram as seguintes razões para a mulher chorar mais: TPM, hormônios, sensibilidade, emotividade, fatores culturais e particularmente liberdade para chorar. As mulheres seriam mais livres para expressar emoções como tristeza, dor, sofrimento, fragilidade, medo. Uma jornalista de 40 anos disse: eu acho que os homens sofrem menos e por isso não choram. Quando me separei, passei meses chorando. Meu ex-marido enchia a cara todo dia e parecia estar se divertindo muito. Uma professora de 57 anos contou: em 25 anos de casados, nunca vi meu marido chorar, nem quando o pai dele morreu. Ele diz que chora pra dentro, que engole o choro. Ele cresceu ouvindo frases como homem não chora, quem chora é mulherzinha ou viado. Ele tem vergonha de chorar até comigo e com nossos filhos. Um analista de sistemas de 47 anos afirmou: eu choro sim, mas escondido. Quando bebo, choro no banheiro, em segredo. É uma verdadeira válvula de escape, um alívio, uma faxina interna. Lava minha alma, fico mais leve. Não choro nem na frente da minha mulher ou do meu melhor amigo. Não quero que me achem um fraco. Eles são mais livres do que elas para rir, mas apesar de discordarem da frase homem não chora, eles ainda não são livres para chorar. Miriam Goldenberg, do livro Homem não chora, mulher não ri. Começando o programa de hoje, eu sou Fernanda Ribeiro, jornalista. Eu sou Daniela Zupo, jornalista, e eu acho que os homens precisam chorar, sim, precisam falar também sobre o que sentem e precisam nos ouvir. Eu sou Natália Dornelas, jornalista, eu choro e rio. Eu sou a Cris Guerra, jornalista. Olha ela! Acho que agora já sou. É, já é. É sétimo programa, né? Poxa. Eu rio muito porque eu choro muito e acho que as mulheres choram muito também porque os homens choram pouco. Gente, eu gosto de rir. Eu também. Eu gosto de rir e fazer rir. Olha só, eu comecei brincando a história desse programa de hoje porque eu vou pegar emprestado o nome do documentário que está aí na boca, né, de todos nós, homens e mulheres, que é O Silêncio dos Homens, que é uma discussão que está começando agora, importantíssima para a relação, inclusive, entre homem e mulher, não é? Porque uma coisa não elimina a outra, não é?
Então, hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre essa discussão que está sendo levantada, inclusive, pelo blog Papo de Homem, esse documentário do blog, né? Pelo Guilherme, que foi feita uma entrevista com mais de 20 mil... Não, 40 mil pessoas, entrevistas e... para entender exatamente por que o silêncio desses homens de todas as formas. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham. Por que esse silêncio? Assim, eu sou filha de um homem que nunca... Meu pai tem 81 anos, eu nunca vi meu pai chorar nem na morte da minha mãe, mesmo sabendo que aquilo ali estava tirando um grande pedaço do meu pai. Minha mãe teve ela, né? Meu pai cuidou da minha mãe, mesmo com enfermeiras e tal. Ele cuidou dela durante 15 anos. Ele levava ela ao banheiro, ele trabalhava como dentista no consultório ao lado da nossa casa. Quando ela precisava ir ao banheiro, a cuidadora chamava por ele, porque ele fazia questão de levá-la ao banheiro. Então, eu tenho certeza que meu pai estava dilacerado, mas ele não conseguiu chorar, gente. Sabe? E eu acho, assim, meu irmão, inclusive, chorou muito. E eu nem acreditei nisso, porque eu nunca tinha visto meu irmão chorar. Então, meu irmão, filho de um pai que não chorava, de um pai que não tem coragem de abraçar, hoje ele é abraçado e aceita, mas quando ele tinha mais autonomia, eu percebi que ele tinha dificuldade de aceitar um abraço. E eu não acho que ele é um homem que não ama ou que não é legal, mas ele não aprendeu isso. Sabe? Ele era filho de uma mulher extremamente... que casou muito jovem, que teve um casamento terrível. Minha avó casou-se muito jovem, meu avô era terrível. E então, assim, meu pai não aprendeu essas coisas. O documentário fala exatamente disso. E eu acho que é isso, sabe? Assim, o documentário, o que me deu vontade? Pegar os homens que eu amo e pedir para eles assistirem, porque eu acho que alguns vão se libertar. Eu quero que meu irmão veja, eu quero que meu namorado veja, porque eu acho que o meu pai não teve outra opção, ele não conhecia outra opção. Então hoje, por exemplo, que ele está mudando o comportamento, é porque estão sendo apresentadas novas possibilidades. Mas não acho que meu pai vai chorar nessa vida, nessa encarnação ele não vai chorar. Igual a ele, são vários, né? A geração de várias gerações, dele. Inclusive, As né? minhas amigas que têm pais nessa idade, mais ou menos, contam que tem coisas parecidas, né? Então, assim... Meu pai é maravilhoso, mas meu pai, essa história de vê-lo chorar, eu acho que fica para a próxima. Mas mesmo a geração mais jovem, ainda acho que essa cultura, essa história de que chorar ou que expressar emoções é coisa de mulher, coisa de mulherzinha. Mulherzinha, né? Ainda, né? Que é pior, né? Ainda ela é perpetuada aí, propagada né? De pai para filho, de mãe para filho, porque a gente tem que colocar na discussão também a história, o fato de que meninos também são criados por mulheres. Eu acho que a missão de cuidar de um filho, né, que é a missão da Cris aqui entre nós quatro, quando ela fala, né, que o Francisco tem medo de... Ele tem medo de inseto, mas eu fui escrever um texto para pais e filhos falando sobre isso e li o texto para ele, porque falava sobre o documentário e eu queria provocá-lo. Ele virou para mim e falou assim, não é medo, é fobia. Maravilhoso. Ele corrigiu de uma maneira técnica para dizer assim, isso não é uma questão. Isso não é medinho. Isso aí não é. Isso é uma questão técnica, entendeu? É fobia. Tipo assim, acontece com todo mundo. Achei muito legal. Maravilhoso. Mas eu acho que é uma grande tarefa dela, de criar o filho de uma forma diferente do que ela viu o irmão dela ser criado. Que eu acho que é isso. Se eu tivesse um filho, eu falasse, mas meu irmão foi criado assim. O que eu não achei legal? Assim, o que eu poderia fazer diferente, né? Não é fácil, porque o mundo mudou. Gente. Não é e fácil, eu não acho que é fácil, A gente esbarra em vários machismos que você velados, tem arraigados. A Dani tá precisando falar, eu percebo. Eu acho que o silêncio dos homens fala de uma incapacidade, né? É o que me ficou mais claro para mim assistindo ao documentário. Uma incapacidade de demonstrar tudo que pode ser considerado feminino. E tem um conceito, os americanos chamam de the man box, que é tudo o que um típico jovem americano, todas as características que o definem, como virilidade, como força, como sucesso, desempenho. Tudo isso está dentro dessa caixa do homem.
E tudo que tá fora é ligado ao feminino. Então, acho que quando eu vi o documentário, eu lembrei desse conceito, sabe? The Man Box, que são os homens, assim, literalmente presos numa caixa, encaixotados, incapazes de se expressar. E eu senti uma solidão profunda nesses homens que falavam no documentário. Eu também senti. Sim, uma solidão que é construída desde a infância. Exatamente. E que conduz, assim, eu acho que quando a gente fala, e hoje a gente fala muito em masculinidade tóxica, né? Eu acho que fiquei vendo o documentário pensando, sem nenhuma tentativa de justificar o injustificável, tá, gente? Porque somos aqui mulheres, obviamente, todas abominam, né, a masculinidade tóxica. Quer dizer, acho que sim. Mas não quero falar por vocês, né? Mas assim, eu acho que seria legal depois a gente explicar um pouquinho o que é. Acho que sim. Inclusive, relacionamento tóxico é uma outra pauta interessante. Podemos falar disso, bem legal. Eu, por exemplo, fui olhar no Google exatamente o que é, né? Mas só para concluir, eu acho que eu fiquei pensando, assistindo ao documentário, pensando que essa solidão masculina, que é construída desde a mais tenra infância, com isso tudo que vocês falaram, né? E que a Cris leu no início do programa, homem não chora, essa coisa de mulherzinha. Eu acho que isso vai gerando uma solidão tão profunda que, por vezes, explode em tanta violência, né? Então, é isso que eu ia falar, que uma coisa que me chamou muito a atenção é quando você não consegue nomear o que você sente, quando você não consegue se expressar ou você não aprendeu a se expressar, alguém oprimiu essa sua expressão o tempo todo, a expressão ela precisa acontecer e muitas vezes ela surge em forma de violência, né? É como se a violência fosse a forma de nomear tudo isso. De forma alguma isso é uma justificativa, mas eu acho que a gente tem que procurar entender as coisas que acontecem, porque de fato é muito importante para um mundo melhor que os homens aprendam a se aceitar, a se expressar, que vão à terapia, né? Porque os homens vão muito menos à terapia. Eu vi no documentário, tinha falado com vocês antes, que me chamou muito a atenção, um dos entrevistados dizendo, para mim é humilhante pedir ajuda. Vou pedir para quem? Chama muita atenção. Isso me chamou muita atenção, porque nós, mulheres, né, procuramos ajuda o tempo inteiro. E os homens, muitas vezes, eles têm rodas de amigos. Até porque precisamos de ajuda, apesar né? Eles se encontram muito mais para uma resenha, para uma coisa de tomar uma cerveja, falar de futebol, ou falar de política, ou falar de alguma coisa, mas eles não se abrem, eles não se revelam entre si. É muito raro isso. Né? Principalmente numa mesa grande. Eu acho que se meu namorado, por exemplo, ele tem um grande amigo, que eu vejo que é uma amizade, assim, os dois. E eu percebo que eles falam de si, mas são dois, é muito fechado. Agora, numa mesa, com bebida, o cara vira chacota, né? Eu falo muito, eu quero bater muito, fica parecendo que eu tô colocando a culpa nas mulheres, mas não é isso, tá? Por favor, gente, eu sou muito feminista nesse ponto. Mas eu chamo muita atenção para a história de mães que têm filhos homens. E eu tenho uma grande amiga, que é a Patrícia, que tem 2 filhas e um filho, que é o Matheus, ela é casada com o Gustavo Ziller, que é um cara que já tá nessa busca da sensibilidade, do entendimento do que é o machismo, do que não é, como ele pode tornar a vida das mulheres, tanto amigas, e eu como amiga sei disso, e as filhas e a mulher, né, tornar a vida mais leve, melhor. Mas eu vejo um trabalho muito grande da Patrícia em criar o Matheus, o Teteu, de forma mais justa. Justa, que eu digo, com as irmãs, com as mulheres, com ela, com as amigas, com as colegas, com a professora, entende? Porque a história desde a tarefa da casa, dividir entre elas, até... Porque isso tudo, gente, lá na frente, faz uma diferença enorme. Nossa! Porque eu tenho certeza que vocês que têm irmãos, eu não tenho. Na minha casa, a criação foi diferente, foram 3 mulheres, são 3 mulheres. Mas eu fico imaginando mulheres que tiveram irmãos homens, a queixa sempre foi a mesma. Eu arrumava a cama, o meu irmão não. Eu lavava a calcinha, por que meu irmão não lava a cueca? O almoço acabava no domingo, os irmãos ficavam sentados com meu pai e as mulheres levantavam, gente. Isso é revoltante. Não é? Então eu fico imaginando também que
o esforço também para essa geração que está vindo aí, de ser também, criar homens também mais conscientes e mais que aquela história. Eu tenho meu marido, ele é incrível porque ele me ajuda. Me ajuda. Ele não é incrível porque ele te ajuda. Ele é incrível porque ele é pai. Meu nome agora é ele Zé Pequeno. tem que ser incrível. Ele É, tem que te ajudar, eu né? Faz parte. Eu queria só dar uma cutucada aqui, porque confesso que me incomoda sempre um pouco essa história a mulher, e concordo plenamente, vou dizer por que me incomoda. Acho que a mulher, uma vez, voltando à nossa amiga Fernanda Young, né? Uma vez numa entrevista, ela me disse isso, eu nunca me esqueci, né? Dessa figura complexa do machismo que é a mulher machista. Totalmente. Né? Então, é claro que a gente precisa, como mulheres, mães, parceiras, educar melhor esses homens ou reeducar até, em certa medida, os nossos, né? Que ainda são fruto de uma geração, de uma criação muito machista. Mas sempre me incomoda um pouquinho essa super dimensionar o papel da mulher. O que eu gostei pensando sobre esse papo daqui do documentário é ver esses homens se unindo a outros homens e meio que se virando É muito nessa legal, questão. é muito lindo isso. Porque não se pode também jogar mais essa responsa de Em cima das ensinar mulheres. os homens a falar, sabe? Eu acho que os homens têm uma emancipação emocional, não sei se esse termo está correto, que cabe a eles também. Né? Eles têm que aprender a se ajudar também nesse sentido. Exatamente. Né? Eu acho que isso é um importante diferencial da nossa geração, talvez. Eu acho que é quase a gente tá dizendo assim, homens, caminhem, sabe? Assim, vocês têm coisas para resolver, muitas coisas. E eu queria complementar o que você falou. Quando a gente fala da mulher machista, eu em momento algum posso falar só da outra mulher. Porque eu sou uma mulher que, apesar de feminista, me pego em várias atitudes machistas que eu não percebo. Elas estão ali ocultas na minha vida. Então, vou dar um exemplo da minha dificuldade com o Fran. No meu caso, né? Aí a natureza, a história também não ajudou muito, porque o Gui morreu antes do Fran nascer. Então, na minha casa, eu tinha a Odete, que era minha empregada, que não dormia em casa, mas estava comigo há muito tempo, e eu contratei uma babá. Então tinha época, quando o Fran era bebê, que eram 3 mulheres babando com um menino, entendeu? Chegou uma hora que eu entendi que a gente precisava tirar ele do centro e colocar, né, assim, às custas de ver muita palestra também. Eu lembro que uma coisa que acho que é Melina Brown, que é uma escritora, eu esqueci, eu não sei se é ela que... Ela deu uma palestra junto comigo no seminário de mães e ela falou uma coisa que foi muito boba, assim, parece boba, mas pra mim fez maior diferença. A criança não pode ser o centro da casa. E aí, eu fiquei mais atenta a isso e comecei a entender que à medida que o Fran crescesse, eu tinha que dar pequenas funções pra ele. Por exemplo, ele é que tem que pôr a mesa lá em casa. E a gente tem 2 gatos, que foi uma vontade dele, e ele que tem que limpar a caixa de areia. Mas, gente, tem hora que eu vejo a caixa de areia, o menino não vai limpar e me incomoda, eu abaixo e limpo. E às vezes é muito assim, porque é difícil mesmo, você tem que estar numa repetição e tudo mais. E a questão eu nunca vivi num mundo que não é machista. Então, pra mim, entender como esse mundo não machista é um aprendizado também. Porque ele ainda não existe, ele está sendo construído. Então, tem hora que é difícil. E eu acho que realmente não pode ser uma responsabilidade só das mulheres. Mas no meu caso, ela é toda minha. Né? Porque a referência Mas a Maria masculina... também não limpa, tá? Eu peço, ela limpa, ela esquece, ela limpa, ela esquece. Mas isso, diz a minha cunhada que a nossa função é repetir. E eles vão estar sempre negando. A função da mãe. A função da mãe do pai é repetir. Tem um dado muito legal, o Baixo, meu marido, trabalhou durante muitos anos mesmo com urbanização de favelas. É muito legal o projeto. Ele rodou, né? Um projeto muito bacana aqui em Belo Horizonte, que existiu e tudo. E eles estudavam não era só construir parques e descobrir nascentes e remover casas e construir prédios, era também fazer um trabalho social muito bacana. E uma coisa que ele sempre falou que não faz parte da nossa realidade, mas é muito sério, e isso tem tudo a ver também com que nas comunidades as meninas elas começaram a estudar e se formar e trabalhar
e se dedicar ao estudo. Lá, elas começaram a tomar a consciência disso. Mesmo porque muitas delas foram criadas por mulheres. Que é uma realidade muito comum no fazia Brasil. muita questão que essas meninas estudassem. Por outro lado, os meninos nunca foram estimulados a estudar. Eles sempre foram estimulados a rapidamente trabalhar. Então, chegou lá em cima, as meninas estavam num nível muito maior do que os meninos. O documentário mostra isso, que as meninas estão, os meninos estão tendo mais dificuldades com os estudos e tudo mais. Acho que porque no documentário muitos que eu vi, deles tinham que memória virar já com o vizinho para ser o pedreiro, para ser o ajudante, para o levar trabalho da força. da força. Então, essas meninas começaram a estudar e os meninos começaram a trabalhar muito cedo. Então, tem conflito. Desnível muito grande. Tem conflito. E para entender isso, vai demorar um pouco, porque Sim. você tem o social, você tem uma série de coisas que aí já chega no país, você investiu em educação, enfim. E Mas isso é uma coisa muito, a gente muito solitária para esses meninos, muito difícil para esses E meninos. é muito cultural. Fiquei pensando no que a Cris disse agora, né? Que ela nunca viveu uma outra realidade, diferente da de viver numa sociedade machista, que é a brasileira, machista e violenta, Sim. né? E eu tive a oportunidade, eu me casei com um alemão e eu vivi 7 anos na Alemanha. É absurdamente distinta. Como a é que realidade. como é que é o alemão como marido? Conta aí pra gente, Dani. Essas questões que a gente se coloca, né, como uma construção, como algo que um dia, talvez, quem sabe, mudará, mas não sabemos, gostaríamos muito que mudasse, isso já é absolutamente uma conquista feminina. Já está resolvido. Eu morei há 10 anos, né, na Alemanha, e durante 7 anos. E os homens são parceiros no casamento, na família, na vida, na pia da cozinha, né? Eu acho que existe uma divisão... Na rua, na chuva, na favela, numa casinha fazenda. Exatamente. No metrô, né? E o que me chamava muita atenção, porque eu acho que hoje isso está mudando, né? Para os nossos filhos, talvez eles construam de verdade um outro tipo de relacionamento e enfim, de sociedade, a gente espera que sim. Mas o que me chamava muito atenção é que as mulheres definitivamente, naquele momento ali, já não eram tratadas como objeto. A violência contra a mulher era um negócio pequeno, né? E aí a gente pode acreditar isso à natureza específica de algumas pessoas, de alguns homens, não de uma sociedade violenta, mas a natureza humana, digamos assim. E ali, naquele contexto, eu entendi por que eu era feminista. Porque eu olhei ao meu redor e eu vi, caramba, isso funciona. Isso é possível. Você precisou sair da sua realidade para entender isso melhor, Exatamente. E não achar que isso era uma abstração, que isso era uma realidade distante. Então, você viver numa sociedade onde a mulher é respeitada, assim, como chefe de governo, como profissional liberal, como uma mulher que trabalha com o seu corpo, com a sua voz, enfim, independentemente da profissão que ela escolha, né? Isso é tão transformador. E aí a gente vê como nós estamos assim, extremamente atrasados, né? Falando de uma utopia. Só para encerrar, licença paternidade. Na Alemanha, você pode, e mais do que isso, você pode escolher quando a mulher, porque é uma questão de impostos no final das contas, né? Porque você pode tirar 1 ano de licença. Não sei como tá isso hoje, eu tô um pouco desatualizada, mas no momento que eu vivi, inclusive eu tive filho lá, você podia escolher ou a mãe ou o pai. Normalmente escolhe-se quem ganha menos, porque vai deixar de ganhar, para ficar em casa cuidando do filho durante 1 ano. Olha que lindo, gente. Então, isso, e outros países também têm isso, né? Então, eu acho que isso é uma transformação possível para todos nós. Por que não? Né? Por que a gente não pode chegar lá? É cultural, gente. Mas eu acho que a gente vai chegar. Eu acho que essa história né, é um movimento já que está começando, embrionário. Acho que esse documentário, né, tá dando um start de uma discussão que seja pequena, mas que já venha, pelo menos da nossa geração, eu vejo
citei o Gustavo aqui, de alguns homens que já... Meu próprio marido, por exemplo, né, faz um esforço lá para ser mais sensível, para ter mais... Mas seu marido é um cara muito feminino. Ele é fora da Que é a curva. história Ele é do fora da curva. heterossensível que eu tava brincando ele é fora da antes, e que a curva. gente começa a localizar entre amigos, mais artistas. Mas eu acho que eu tenho esperança que as pessoas cheguem lá. Mas a gente tem que pensar também o seguinte: é um trabalho de formiguinha. Homens, é um trabalho de formiguinha. É de formiguinho. Porque, na verdade, de formiguinho. Porque é um país muito grande. E a gente ainda tem um problema que eu acho que é seríssimo. Que nós temos O presidente? Brasil... Não, desculpa, foi mal. O presidente... Fora o presidente. Fora o presidente, não é? Que a gente nem trata dele Que não mais, é né? exemplo de, inclusive, de nada. Né? É. Nem de bom, nem de ruim, porque... Mas eu acho que a gente ainda tem um problema que os homens ainda têm que lidar com isso, de viver num país que durante muitos anos é um país latino, um país que o homem, ele é o machão, ele é o sensual, Dom ele Juan. é o que as gringas... O pegador. que as gringas vinham aqui, e é isso, é o homem caliente, é o homem que é quente. Então E a mulher e a brasileira mulher- é conhecida como turismo, né? Motivo. Então, o que acontece? Você ainda tem que lidar com esses estereótipos. Os homens com essa história de ser os grandes conquistadores e as mulheres de serem as fáceis, as mulheres de, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinho. E de formiguinha também. Porque eu acho que a gente tem de todos que... nós, né? Como eu disse lá atrás, não adianta. Não, tem que caminhar junto. Gente, eu ouço de vez em quando uma crítica assim. Eu sou uma mulher que já me casei, já separei, tive vários relacionamentos e eu não desisto do amor, né? Fiquei viúva. Animada. Mas com nem amor. pode, Bem né? animada. Nem pode. Eu acho legal. E aí, assim, eu vejo às vezes os caras, né, amigo meu, falando assim: você é namoradeira, hein? Aí eu falo, engraçado, mulher é namoradeira. O cara pode ter tido quantas parceiras ele quiser, Mas né? Assim, é cultural. não dá, né? É cultural. Já E que chega, acho tá também- antigo isso. E que acho também Chato, que deve né? ser um saco para alguns homens também ficar nessa também, mostrar toda essa virilidade. É, Porque às vezes o cara não tá afim de jogar, não nasceu pra jogar futebol. é. Às vezes um cara não gosta de tomar cerveja. Você tá entendendo? Às vezes o cara gosta de ir pro cinema. O cara gosta de, sei lá, de Fica chorando, né? fazer Fica assistindo o algumas filme chorando, né? sei lá. O cara tá afim de fazer outras coisas, mas não, tem que ter aquilo ali, aquela roda, que ele tem que. Aquele Gente. estereótipo de falar de mulher, de cerveja, de noitada, de não sei o quê. Eu Que deve queria ser contar também uma muito coisa chato. interessante que eu li outro dia. Eu acho que é uma fonte, eu não sei exatamente qual era a fonte, mas uma pessoa colocou várias lágrimas fotografadas, as moléculas dessas lágrimas. Lindo. Porque, assim, o documentário, inclusive, conta, né, que os homens, em geral, morrem 7 anos Mais mais cedo. cedo que as mulheres, se suicidam 4 vezes mais, são 95% Os números são da assustadores, É. inclusive. Né? Acho que 95% vale a pena da assistir. população prisional, né? 80% da população prisional. São homens. 95%. Acho que é. 95%. Eu guardei esse número, foi uma coisa assustadora. Que impressionante, né? Os números são... E aí, eu falo assim, a gente começou falando do homem não chora, que eu acho que é uma expressão tão importante, e eu acho que nós resolvemos muita coisa no nosso choro. Eu acho que eu só sou uma pessoa que ri pra caramba, porque eu choro pra caramba. Eu acho que isso é muito Claro. legal. E assim, meu namorado, que é um cara extremamente sensível também, que é quase um feminista, eu acho que ele é feminista, é um cara que eu nunca vi ouvir chorar uma vez só. Você vê como é que é a dificuldade, né? E a lágrima, ela é muito curativa. Então, essas lágrimas eram separadas por motivos de choro, né? A lágrima de dor, a lágrima de perda, enfim. E as moléculas eram diferentes. Elas eram feitas de substâncias diferentes. Olha que incrível, como é que a lágrima foi feita para nos curar. Ela precisa, né? A lágrima não é a dor, ela é a porta de saída da dor. Então, assim, acho que. Porque tem que sair, chorar, né? Porque tem que sair. Ela lava, né? Eu Porque acho o que fica lava. vira doença, Sim. né? Eu quero Sim. contar um caso aqui rapidinho. Você falou do seu pai. Eu tive sorte do meu ao contrário. Eu tenho um caso maravilhoso. Teve um ano que ele foi com a minha mãe e as minhas 2 irmãs mais novas para Porto Seguro. E o que estava fervendo era Arraial da Ajuda. E as minhas 2 irmãs, elas pegavam a balsa,
atravessavam, iam para Arraial da Ajuda, aproveitavam e voltavam. Teve um dia que elas não voltaram, porque elas perderam a balsa. E aí, elas chegaram de manhã. Entraram dentro do quarto, foram dormir, beleza. Quando meu pai foi tomar café com a minha mãe e tal, o porteiro, o segurança do hotel, chegou pro meu pai e falou: olha, eu não queria te falar nada não, mas as suas filhas chegaram agora cedo. Agora é de manhã. Meu pai falou: pois não. Aí sentou com as meninas e falou: eu vieram falar que vocês chegaram de manhã? Não, pai, porque o agito agora é em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda, e a gente perdeu a balsa. A gente teve que esperar a última balsa e tivemos que esperar para chegar agora de manhã e tal. Ele: tá. O agito então é Arraial da Ajuda. Tudo bem, vamos mudar para Arraial da Ajuda. Pegou as coisas, foi para um hotel em Arraial da Ajuda, porque ele achava que se o agito era lá, então ele estava lá. O que eu tiro com isso? Isso era uma confiança e isso era uma falta de... Porque se fossem homens, o porteiro não teria falado nada. Jamais, jamais. Isso foi uma lição que ele deu, tão grande, porque já que para ele ali eram as filhas dele que estavam se divertindo, que ele criou, que ele tinha confiança. Se era menino ou se era menina, tanto faz como fiz. Vou dar um exemplo. E eu achei isso muito, e isso é uma coisa que até hoje eu tenho. Eu tô falando isso porque eu quero dizer só isso, que essa semana eu tô muito emotiva, porque meu pai vai fazer 10 anos que ele morreu, mas porque era um pai que, apesar de ser uma geração criada de uma forma muito machista, ele se esforçou para não ser. Muito legal. Claro que ele tinha 3 filhas. Ele é o cara que entrava dentro do banheiro e tinha calcinha espalhada. Mas eu via, Mas ele foi um herói, exatamente por eu isso. entendo o esforço dele em... então eu tô dizendo o seguinte, homens, esforcem-se. Porque... Mas ele chorou? Ele chorava? Chorava. Tá. De vez em quando ele chorava. Essas atitudes. De vez em quando ele chorava. Tem até Meus hoje. irmãos De vez em quando choram, ele meu pai chorava. chorou também. Apesar de eu achar que... meu pai era um cara muito sensível. E eu fiquei vendo você falando do seu pai. Eu só queria contar uma última história muito triste. Quando eu achava que o Gui tinha morrido, estava dentro da casa dele ali, né? Dentro do apartamento. E eu me preocupei com ele, porque eu acho que essa coisa assim, da mulher se preocupar. Eu não consegui falar com ele, cadê? E eu liguei pro irmão dele, dentre as pessoas para quem eu liguei. E o irmão dele falou: imagina, Cris, deve ter ido pra noitada. Eu grávida de 7 meses, né? Que legal. Então, ele meio que sugeriu, né? Isso é masculinidade tóxica. Isso é masculinidade tóxica. Tipo assim, ele meio que sugeriu que o meu namorado, que ia ter um filho comigo 2 meses depois, né? Estaria com outras mulheres. Afinal, você estava ele tava grávida? morto dentro de casa. Né? Afinal, você Então, estava grávida, né? Feeling de que ele estava morto? Desde a hora que eu não consegui falar com ele. Cris, não sabia dessa parte. Isso me faz pensar assim, essa coisa horrível que tá por trás do seja homem suficiente. Eu acho que é o que gera a violência contra a mulher. Exatamente. É o que gera a homofobia. Claro. Né? Eu acho que assim, é um princípio tão aparentemente tão inocente, quase jocoso, né? E que na verdade deforma essas personalidades masculinas, leva essa masculinidade tóxica. Eu acho que o que está sempre por trás é um pouco essa do seja homem suficiente, né? E Engole na o verdade, choro. quando a gente tá aqui falando dos homens, a gente tá falando em favor das mulheres, porque a gente quer uma sociedade que seja melhor para todo mundo. Claro. E deles E também, pra isso eles gente, precisam... pra eles poderem sentir claro. as coisas, Eu acho que liberar não o existe choro. nada a favor das mulheres Eu que acho seja que- contra os homens e o contrário. É a favor Gente, de para eles todos, poderem né? escutar ABBA feliz nas festas e dançar Sem muito. achar que com isso ele tá mostrando que ele é gay, né? Porque a camisa, por exemplo, meu namorado trabalha num meio extremamente machista entre engenheiros e ele tem a roupa pra sair comigo e a roupa pra trabalhar, porque ele fala que se ele for trabalhar com aquela roupa, os caras vão zoar ele. Meu namorado usa literalmente. várias roupas de Então, florzinhas, assim, tão fofo. Não, ele usa tudo, mas não com os caras, porque, tipo assim, ele não tá afim de ouvir, sabe? E isso existe, gente, existe muito, Existe. né? É isso. Então, Gente, dicas. Solta a vinheta aí, DJ. Dicas Aspirinials.
Então, é um filme que tá no Netflix, francês. Apesar do título ser I'm Not an Easy Man, né? Eu não sou um homem fácil. Que é a história de um bonitão, garanhão, publicitário, que sempre pegou geral. E que um dia acorda e tá tudo invertido e ele passa a ser pego por uma mulher poderosa. Eu assisti esse filme. Eu não gostei muito da direção, não. Eu parei no meio, mas a ideia é muito legal, né? Na verdade, o filme não é muito maravilhoso, mas pela ideia e tal, ele vale a pena, né? E você se diverte muito, porque também aí é aquela inversão extremada, que também não precisa ser assim, mas né? é isso, né? É walk on my shoes. Mas ele simplesmente pisa no sapato da mulher e passa a entender o que é estar do outro lado, né? De ser trocado o tempo todo por outra pessoa, enfim. I'm Not an Easy Man, ou Eu Não Sou um Homem Fácil, que é um filme francês bem simpático. Fica a dica. Fica a dica. Eu tenho uma dica que é de um perfil do Instagram excelente chamado O Macho da Relação, mas aí é Relacal, né? @ O Macho da Relacal, que é uma comunidade fundada pelo Marcos Boaventura, um perfil que é destinado à masculinidade saudável e à desconstrução do machismo. Gente, os posts são ótimos. Teve um post sobre menstruação maravilhoso, que eu até publiquei no meu Instagram, foi muito apreciado. Assim, vale a pena, viu? São esses perfis que nos dão esperança. Meia-Noite em Paris. Filme que eu maravilhoso. amo, do Woody Allen. Lindo. Que é um diretor hoje absolutamente persona non grata, né? Sabemos disso. Daí a minha pequena provocação, porque sou fã da obra dele. Sou fã dele. E acho que o Woody Allen, assim como esse personagem que é um escritor que vai passar as férias em Paris, né? Um americano com a família chata com a noiva, com a família chata da noiva, e ele tem esse sonho, ele tá em crise criativa, aquela história, né? Aquele personagem recorrente do Woody Allen, inclusive, sim, sempre né? em crise. Sempre autobiográfico. Só que não é mais o Woody Allen que faz o Woody Allen, né? Mas enfim, o cara tem esse sonho de voltar a Paris dos anos 20 e isso acaba acontecendo numa noite mágica. Ele encontra Hemingway, Pablo Picasso, enfim. É maravilhoso. É muito legal. E eu acho interessante porque o Woody Allen, a gente tá falando aqui desse homem que quer escapar, né, da masculinidade tóxica, desse modelo execrável. E o Woody Allen, curiosamente, para mim é um dos diretores talvez um dos primeiros, que levou pro cinema protagonistas homens frágeis, sim, inseguros, delirantes. Então, fica a dica. Mas, na verdade, talvez ele mesmo esteja precisando ir para um grupo de homens, né? Conversar um pouquinho. Contar das taras e manias, se é que ele realmente tinha, enfim. Minha dica é o podcast Ao Masculina, do Paulo Azevedo, que Muito estreou tem acho que uma semana. E também é um canal que se propõe a discutir essa história, para onde está caminhando os homens, para onde estão caminhando. O primeiro programa é uma entrevista com o Matheus Solano, que é aquele ator. Tem a mulher dele também participando, tem a mulher dele participando, tem um psicanalista que eu acho que sempre entra para dar um contraponto à história, enfim. E são várias entrevistas. Não é cada podcast é uma entrevista. Já estou então seguindo, fica a já dica estou ouvindo. Tá? E ele é o autor da frase Toca Savassi. Exatamente. Que é a nossa deixa Vamos tocar então? Toquemos para Savassi. Vamos lá. James está aqui por falar em masculino, mas que nada tóxico. Rodrigo James. Zero tóxico. É uma presença extremamente curativa, eu diria. James, você chora? Claro que sim. Sabe a primeira assim? vez que eu chorei na minha vida, quando adulto, foi assistir Dumbo. Tá explicado, gente. Então, homens, James! chorem. Homens, por favor, James. chorem. James. Sejam James na vida. Gente, Isso. fica amigo do James, que ele é o máximo. Bia James. Be a James. Be a James, man. Hashtag Bia James. Gente, esse é o meu despertador, desculpa, tá? É pra Be a dizer que James, acabou. man. É que a gente tá gravando às 4 da Acabou. manhã. Gente, as Perennials. Direção e edição, Rodrigo James. Voz das vinhetas, Rose Xadê. Fotos, Márcio Rodrigues. Make, Bruno Cândido. Trilha, Flávio Guerra. Nosso site é o www.asperennials.com.br. Se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagem pelo e-mail asperennials@gmail.com ou através das nossas redes sociais. Não vou falar endereço, não. Tá lá no IG, não, Jesus. Como é que chama aquele trem lá? Instagram. E o e-mail é E no Facebook. fale com
Tem Fale com @asperennials.com.br. Fale com asperennials.com.br. Porque eu e a Cris, a gente queria que fosse assim: oi, gente, fale com a gente. Mas não vai rolar isso, não. Um grande beijo pra vocês. Tudo de bom. Toca pra Savassi. E é isso aí. Tchau.